Márcio Machado. Convidamos também a secretária de Educação de Leopoldina, a senhora Lúcia Horta. A coordenadora do Centro de Atendimento ao Autismo, Paula Lopes Silva. E fazemos menção às seguintes autoridades, representando a nossa Câmara de Vereadores, a vereadora Maria Inês Xavier, representando o 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Leopoldina, o Sargento Franco e o Soldado Clisman. Bom, nesse momento, convidamos para tomar a palavra a coordenadora do Centro de Atendimento ao Autismo, Paula Lopes Silva. Queria agradecer a presença de cada um aqui hoje, né, que se disponibilizou a adquirir mais conhecimento, as palestrantes também, que estão aqui para nos entregar mais do que elas sabem, né, e é isso, que a gente possa cada vez levar mais informação a toda a população do que realmente é inclusão, né. Agradeço a todos e boa noite. Para a palavra, a secretária de Educação de Leopoldina, a senhora Lúcia Horta. Boa noite a todos. Esse momento aqui para nós é assim de uma satisfação muito grande por Leopoldina ter abraçado essa causa tão importante que é a inclusão. Leopoldina hoje está sendo reconhecida em toda a redondeza, a Zona da Mata, por ter esse centro de autismo. O nosso prefeito abraçou de tal forma essa causa que implantou o centro de autismo, que é o Te Abraço, e que na oportunidade eu aproveito para dizer a todos, eu te abraço. Porque nós temos que pensar muito na importância que é a conscientização da inclusão, de pensarmos, todos nós somos iguais. Às vezes, os pais pensam assim, por que Deus me deu um filho autista? Deus tem o seu propósito para cada um de nós. Ele não faz isso para te penalizar, muito pelo contrário, ele faz isso para te engrandecer, porque são nas dificuldades da vida que nós seres humanos crescemos. É muito fácil crescer quando você tem tudo de mãos beijadas, quando você tem tudo muito fácil na sua vida, mas o verdadeiro crescimento é aquele que nós adquirimos aceitando os desígnios de Deus, nos entregando a Ele e com muito amor, não só vocês pais, como vocês professores, vocês do Centro do Autismo, as nossas profissionais do NAIM, que com tanto carinho, com tanta dedicação, tratam essas crianças, que nós que estamos à frente da educação, estamos observando a cada dia a melhora dessas crianças. Nós tínhamos alguns autistas que não podíamos tocar neles. Hoje, eles se achegam, acariciando, sentem felizes com o carinho do professor, com o carinho das monitoras. Então, é de grande importância. E eu aproveito aqui
para render não só a minha, como as nossas homenagens ao nosso excelentíssimo prefeito, que Deus deu a ele essa brilhante ideia, essa brilhante determinação de colocar aqui em Leopoldina esse centro de autismo, contratar uma firma com mais, hoje estamos com quase 100 monitoras especializadas, dando apoio a essas crianças, e isso tem assim um valor inenarrável. Parabéns, excelentíssimo prefeito Pedro Augusto, que Deus lhe dê muitas bênçãos e que lhe dê em dobro tudo que você tem feito pelas nossas crianças. Nesse momento, passamos a palavra para o secretário de Saúde, Márcio Machado. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui, porque esse momento para a gente é de comemoração, né? Que a gente já tem aí uma caminhada longa que a gente percorreu. No início, quando o prefeito, a dona Márcia, nos deu essa missão de criar o centro de autismo, a gente falou, vai ser bem difícil, é uma estrutura bem complexa, mas a gente teve todo o apoio, conseguimos ótimos profissionais para trabalhar com as crianças e com as famílias, e não ia conseguir sem essa integração com a educação, né? Então, eu queria aqui agradecer também a Lúcia, porque esse trabalho não seria tão bem feito se a gente não tivesse as duas secretarias trabalhando juntas. Então, agradecer a todos vocês por entender também que a saúde ela é difícil, ela é complexa, ela tem os seus desafios de atender a todos. A gente às vezes não consegue fazer tudo que todos precisam, mas a gente tem trabalhado para cada vez mais aumentar os nossos atendimentos e com isso chegar cada vez mais atendendo mais crianças e mais famílias. Esse é o nosso objetivo, cada vez mais aumentar os nossos atendimentos. Mais uma vez, obrigado por todos terem vindo, que a gente tenha uma ótima noite aqui de aprendizado e de conhecimento, que é para isso que estamos aqui. O apoio à causa autista em Leopoldina conta com muitas mãos. Uma dessas mãos, uma das principais apoiadoras, tem sido a esposa do senhor prefeito Pedro Augusto Junqueira Ferraz, a senhora Márcia Ananias Junqueira Ferraz. Ela não pôde estar presente hoje, mas fez questão de mandar uma mensagem a todas vocês que também estão empenhadas nessa causa. E para poder trazer essa mensagem, eu convido a coordenadora do Polo de Saúde, Cíntia Enaco, para poder trazer a mensagem que foi enviada com muito carinho pela dona Márcia. Boa noite a todos. Hoje, neste evento tão especial, queria dedicar algumas palavras às mães de autistas. Vocês são mulheres incríveis e as verdadeiras heroínas na jornada dos seus filhos tão amados. Eu sei que o caminho pode ser desafiador, cheio de altos e baixos, mas quero que saibam que não estão sozinhas. Estarei sempre aqui para oferecer meu apoio incondicional. Vocês são verdadeiras guerreiras, lutando diariamente pelos direitos e pelo bem-estar dos seus filhos. Sua força, sua resiliência e seu amor incondicional são inspiradores para todos nós. Quero que sintam todo o nosso carinho, respeito e admiração. Estamos aqui para ouvir, para aprender e para trabalhar juntas em prol de um futuro mais inclusivo e acolhedor para todos os nossos filhos. Que hoje seja um momento de conexão, de apoio mútuo e de esperança renovada. Juntas podemos superar qualquer desafio. Obrigada por serem tão extraordinárias.
Vocês fazem toda a diferença no mundo. Com todo o meu carinho, Márcia Ananias Junqueira Ferraz. Senhor, excelentíssimo prefeito de Leopoldina, o senhor Pedro Augusto Junqueira Ferraz. Boa noite a todos. A sensação do dever cumprido é uma coisa extraordinária. E é assim que eu me sinto hoje, quando nós estamos aqui comemorando, celebrando esse simpósio, que na verdade representa uma empreitada que deu certo, uma empreitada que tem produzido frutos importantes para a nossa terra e para a nossa gente. A inclusão é meta do nosso governo. A inclusão faz parte dos nossos objetivos. E esse projeto Te Abraça é justamente um projeto que deu certo. É um projeto que tem um objetivo muito maior do que somente um centro de autismo no aspecto da saúde, mas ele é também um aspecto na vertente da educação. Então foi dito com muita propriedade aqui pelo secretário da Saúde que o êxito dessa empreitada, ela se viu na medida que nós tivemos 2 secretarias envolvidas, participando de maneira efetiva para que nós tivéssemos os resultados que nós temos hoje. Hoje a Prefeitura de Leopoldina conta com perto de 100 crianças autistas matriculadas na nossa rede pública. E esses 100 jovens, eles são assistidos de maneira adequada. Esses 100 jovens, eles têm um monitor que fazem parte do seu dia a dia. Isso tem trazido resultados muito positivos. Mas se isso não bastasse, nós procuramos também trabalharmos no aspecto ligado à saúde. E assim sendo, nós criamos uma central de atendimento composto de profissionais competentes para que pudessem orientar não só a criança, mas também os seus pais, no sentido de dar a eles condições melhores para conduzir os seus filhos. E se também isso não bastasse, nós fomos procurar na ciência, que já demonstrou de maneira muito clara e cristalina, de que a ecoterapia também é uma ferramenta muito importante no sentido de dar assistência a essas crianças. Então nós fomos buscar não só animais de muita qualidade, para que essas crianças pudessem ter um tratamento adequado, mas principalmente buscar profissionais treinados, profissionais capacitados, para que pudessem também dar e assistir essas crianças. Então hoje nós temos um número significativo de jovens praticando o autismo, nós temos um atendimento aos pais, nós temos um calor, uma palavra de afeto, de orientação às famílias, aos pais, às mães. Então tudo isso faz parte de um projeto que eu, na qualidade de prefeito da minha terra, tenho a maior alegria de chegar e falar que Leopoldina deu um passo importante, significativo, que isso aqui representa um exemplo a ser copiado por outros municípios, porque uma vez mais eu afirmo, a inclusão faz parte das nossas metas, a inclusão faz parte das nossas prioridades, e que Deus nos ajude. Um forte abraço. Vamos então à nossa primeira palestrante da noite. Convidamos a psicopedagoga Andréia Coelho, que é mestre em docência em gestão escolar pela Faculdade Fernando Pessoa, lá em Portugal, professora e supervisora pedagógica da Rede Estadual de Educação em Cataguás. E nesse momento nós agradecemos a composição da mesa. Por favor, Paula, Dona Lúcia, Sr. Pedro e Márcio, por favor, podem se retornar aos lugares. Por favor. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, a Paula, a Heloísa,
secretária de Educação, estou sempre aqui em Leopoldina. Tá, ok, obrigada. Estou sempre aqui em Leopoldina, né, professora. Uma alegria o convite, né, recebido pela equipe, estar aqui com vocês essa noite. O pedido foi feito a mim que eu falasse um pouco sobre o trabalho da psicopedagogia com relação, né, ao indivíduo com transtorno do espectro autista. O doutor Pedro, né, nosso prefeito Pedro, a nossa secretária, nosso secretário de saúde, todos falaram da importância, né, da relação, da união da equipe. Então nós também, enquanto profissionais da psicopedagogia, o quanto somos importantes para essa equipe. E sempre que eu estou aqui em Leopoldina, eu tenho uma grata alegria de ouvir falar sobre a ecoterapia. Já trabalhei com turmas de pós-graduação aqui, sempre exaltei esse trabalho. E eu li recentemente que esse trabalho agora foi novamente incluído, fiquei muito feliz. Então nós somos uma equipe, né? Então, por que a psicopedagogia? Então é sobre isso que a gente vai falar, a importância da abordagem do desenvolvimento e aprendizagem de indivíduos com transtorno do espectro autista. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente pensa em vários aspectos: social, emocional, cognitivo. Não é o crescer físico, é desenvolver-se. Né? Então, nosso trabalho enquanto psicopedagógico, né, está envolvido aí, e claro, relacionando o ato de aprender, que esse é o objeto de estudo do psicopedagogo. Vamos lá? Então, eu trouxe só um anexo aqui, uma informação para vocês, já foi falado um pouco sobre mim. Antes de qualquer coisa, eu sou educadora, eu sou professora já há 31 anos na rede estadual, na rede pública, na rede privada. Sou docente, mestre em educação, fui para Portugal estudar, gosto muito de estudar, estou sempre estudando. Semana passada, né, Heloísa, estávamos em Juiz de Fora estudando, né, e semana que vem tem mais e a gente está sempre estudando. Então eu sou, antes de qualquer coisa, uma eterna aprendente. É assim que a gente fala, né, na psicopedagogia. Somos eternos aprendentes. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Bom, o que a gente vai buscar aqui? Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, uma das primeiras coisas que a gente vai ler, vai aprender, vai ouvir é: qual a maior queixa? A interação social. É o que a gente mais ouve. É a interação. É o indivíduo que tem dificuldade no interagir, no comunicar, nas suas habilidades sociais, né? E apresenta padrões restritos, padrões repetitivos no seu comportamento. É sobre isso que a gente sempre vai ouvir, né? E vem falado lá que tem estereotipias, né? Que tem muitas regras, o hábito de comer, a questão da roupa, de onde passar, de todas as questões. Então é sobre isso que a gente fala, né? O comportamento estereotipado na linguagem, a gente vai estudar, vai ler, vai aprender sempre isso o tempo todo. E aí, o que essa equipe pode fazer para ajudar, né, a esse indivíduo? E eu coloco muito cuidado, com muito respeito, a família. Quem cuida, quem está perto. Eu sou também supervisora pedagógica de uma escola e eu tenho, no meu turno, eu tenho 10 crianças autistas, 10. E eu chamei uma mãe para conversar, porque é meu papel enquanto supervisora. Aí eu disse para ela assim: mãe, o que você espera da escola? Ela regalou os olhos e disse assim para mim: nunca me fizeram essa pergunta. O que eu espero que a escola ofereça para o meu Pedro? E Pedro, eu falei assim: eu quero te ouvir, eu quero saber o que você espera que eu te ofereça enquanto escola. Porque ele é verbal, né? O Pedro lá, ele é verbal. Eu falei assim: o que você espera? Aí ela disse assim para mim, olhando dentro dos meus olhos, ela disse assim: eu quero que ele tenha um melhor convívio social. Eu quero que ele interaja mais e melhor com seus colegas de sala. Então é nesse aspecto que a gente vai trabalhar.
Então, com muito respeito, com tudo que a gente lê, que a gente ouve, que a gente aprende, que a gente estuda, mas eu tenho muito cuidado com quem cuida, com quem está perto. Então, essa mãe queria que a gente trabalhasse mais e melhor na interação social. Vamos lá? Vamos caminhar? Bom, então qual que é o objeto de estudo da psicopedagogia? O psicopedagogo, o trabalho dele, o grande campo de aprendizagem, de busca e de estudos, é o ato de aprender. Aprender não só dessa questão formal, sistemática da escola, a ler e escrever, vai muito além disso. Então, o psicopedagogo busca, para além do ler, interpretar, fazer, conhecer as 4 operações, resolver um problema, ela vai muito além. Então, o nosso objeto de estudo é o processo das aprendizagens humanas, das relações, da comunicação, vai muito além do ato de aprender. E aí, a gente vai buscar onde esse ato da aprendizagem, né? Que tudo influencia a família, o meio que essa criança está, todo o seu entorno, toda a sociedade. Se eu trabalho na escola, eu tenho que conhecer toda a equipe terapêutica que atende. Enquanto psicopedagoga, no meu consultório, eu tenho que conhecer todo o entorno dessa criança, no caso, a escola. Então eu tenho que interagir, fazer o meu trabalho de interface para conhecer todas essas questões, tudo que influencia esse sujeito, tudo que influencia o seu ato de aprender, de compreender. Bom, aqui, né, falando do trabalho, eu vou falar algumas palavras-chave do nosso trabalho. O ato de avaliar. O que eu avalio? Se eu sou professora, eu tenho que pensar no ato de avaliar. Quando a gente fala assim, avaliação, para nós que somos alunos, a gente pensa assim, alguém vai me dar uma prova, eu vou escrever, o professor vai me devolver, eu vou dar uma nota. Não é isso? Vou receber uma nota. Se eu valho 5, se eu valho 10, se eu valho 8. Isso não é avaliar. Isso é medir. Quando alguém diz para mim que eu valho 8, 5, 10, 2, 1. Vamos trocar. Trocou. Ficou melhor? Então tá bom. Então quando alguém diz para mim que eu valho 5, 6, 8, 10, não está me avaliando. Está me medindo. Avaliar vai muito além do que uma nota, do que um número, do que um registro no diário. Então nós, da psicopedagogia, nós trabalhamos ali o ato de avaliar, olha lá, a gente realiza avaliações abrangentes para identificar qual é realmente o cerne, né? Qual é o centro ali da demanda, o que está precisando. Por que eu avalio? Para poder intervir. Eu tenho certeza que todos aqui estão me avaliando. Todo mundo. Tem gente que me conhece há muitos anos. Quando me viu, me deu um beijo, que ficou feliz de me ver. Quando leu o meu nome, já sabia o que ia ouvir, porque já me conhece. Então, já sabia. Tem gente aqui que nunca me viu, mas eu tenho certeza que vocês já me avaliaram. Todo mundo aqui já me avaliou. Eu achei ela alta, ela magra, o cabelo está muito curto, acho que poderia ser mais comprido, achei ela competente, achei ela simpática, achei, gostei. Isso é avaliar. Ninguém está me medindo. Vocês podem imaginar que eu meço tanto, que eu peso tanto, que o meu sapato é tal número, mas avaliar vai muito além. Avaliar vai muito mais do que eu traçar números e dizer quanto vale, quanto pesa. O psicopedagogo, ele avalia através de testes, de instrumentos, de observação, de registro, da audição, do ouvir para além da fala. Quando a mãe me procura no consultório,
eu não ouço o que ela fala, eu ouço para além do que ela fala. Porque ela chora, ela questiona, ela se alegra. Isso é o ato de avaliar. E é isso que a gente faz, né? Então, lá dentro do meu trabalho, do trabalho da psicopedagogia, a gente inclui a avaliação de habilidades. Porque a gente vai falar assim, Pompeia, tem dificuldade para falar, dificuldade para interagir, dificuldade... Gente, mas onde que eu vejo a potencialidade? Onde que eu vejo a potencialidade? Quais habilidades esse indivíduo tem? Eu tenho crianças na escola que desenham muito bem. Então, valoriza-se essa habilidade. Então, eu valorizo aquilo ali. Eu vou avaliar, ó, as habilidades cognitivas, porque traz memórias, né? A habilidade linguística, social, emocional. Então, vai muito além do ouvir. Vai muito além do medir. Claro que a gente tem testes, que a gente faz a métrica, a gente precisa entender o processo, a gente precisa conhecer o processo de desenvolvimento motor, emocional, psíquico, claro que a gente precisa, mas eu preciso ir muito além. Então esse é o trabalho do psicopedagogo no desenvolvimento do indivíduo com transtorno do espectro autista. Aí depois que eu faço a minha avaliação, o psicopedagogo vai planejar. Ô, gente, ali tem uma palavra muito interessante. Personalizada. Esse é o nosso trabalho. Eu não disse para vocês que eu tenho 10 crianças na escola? Estou falando da escola. Enquanto consultório é outro grupo. Ô, gente, cada um é um indivíduo. São 10, estudam no mesmo turno. Eu tenho crianças que estão na mesma série, na mesma sala, com o mesmo professor de apoio. Mas cada um é um. Aí eu costumo dizer que eu vou olhar com lupa. Sabe, quando eu vou olhar nas suas minúcias, o que é que essa criança está me demandando? Lembra que eu disse que eu tenho que ouvir o pai e a mãe? O que é que essa família espera de mim enquanto profissional, enquanto escola? Então é ali que eu vou criar um plano de intervenção personalizado. Eu tenho 10, mas cada um é um. Eu não consigo criar o mesmo plano para os 10. Mesmo estando na mesma sala, na mesma série e com a mesma professora. Por quê? Lembra que eu falei da importância do ambiente? Os ambientes são distintos. Os desejos das famílias são distintos. Então aí o cuidado do olhar para cada um. Cada um tem a sua habilidade. Essa é a importância do nosso trabalho. Então vamos lá. Agora o suporte educacional. Andréia, o que você, enquanto psicopedagoga, pode fazer? Uma vez eles estando no consultório, uma vez eles estando numa equipe, né, na rede de trabalho aqui, no caso Leopoldina, na Cataguases, onde quer que ele esteja, o que o psicopedagogo vai fazer? Ele vai fazer uma interação com toda a equipe. Com a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, com o psicólogo, com o médico, neurologista, psiquiatra, quem estiver atendendo, com o fonoaudiólogo, com a equipe da ecoterapia, com toda a equipe. E o nosso trabalho vai estar muito voltado lá para o aprendizado, lá na escola, na sala de aula. Então a minha relação também com o ato da escola, com o processo de aprendizagem da escola, com o ato de aprender lá na escola. Então a gente vai trabalhar o suporte educacional. No caso, eu tenho 5 professoras de apoio na escola. Então eu também sou suporte para elas. Porque eu estou dentro de uma instituição de ensino. Eu tenho crianças no meu consultório que eu também sou o contato com essa escola onde esse meu aluno, né, esse meu cliente estuda. Então eu tenho que ter contato com essa escola. Então também eu dou esse suporte educacional. Por quê?
Nós, educadores, nós sabemos o quanto a educação é importante, né? O processo educacional, o processo de aprendizagem. E ele mescla o tempo todo. A cada hora nós trabalhando na educação vem uma novidade, né? Vem um método, uma metodologia, uma outra forma. Agora você imagina, se eu posso engessar o ato de aprender para o indivíduo com transtorno do espectro autista. Muito menos engessado ele deve ser. Então eu tenho que aprender e compartilhar e ser esse suporte educacional para quem está lá na escola, para que esse indivíduo se desenvolva em todos os aspectos sociais, emocionais, psicomotores. Não é isso? Vamos lá? Colaboração com a família, né? Colabora com a família fornecendo orientação. Então eu disse lá no início, por favor, ouça para além do que se fala. Enxergue para além dos olhos. O que é que essa família está te pedindo? Né? Porque aí eu vou fazer o quê? Orientar, dar o suporte, ajudar, entender. Gente, a gente precisa entender o que a família quer. A gente precisa entender qual é a demanda dessa família. Eu não falei com o meu Pedro lá, a mãe disse para mim, eu quero que ele tenha um melhor convívio social. Como eu tenho mãe que já disse para mim assim, o ano que vem ela sai daqui. Eu quero saber qual escola que ela vai, porque eu valorizo muito o ato de aprender. Então a gente já está trabalhando com essa família, porque essa família já tem uma outra demanda. Para onde ela vai? Porque a escola que eu trabalho, ela vai só até o 5º ano. Essa menina já está indo para o 6º. Então para onde ela vai? Então eu já vou começar a entrar em contato com a outra escola para receber bem essa criança lá. Então, para cada família, eu tenho que ter uma estratégia. Não adianta eu criar a mesma estratégia para os 10. Para cada família, uma estratégia. Porque nós somos únicos. E cada indivíduo ele é único. Ele traz a sua peculiaridade. Ele traz o seu desejo. A gente ouviu muito falar aqui, desafios, dificuldades, mas cada um traz a sua competência, a sua habilidade. E ali está o nosso papel. Vamos lá? Quais as expectativas? Foi o que eu coloquei, né? Qual a sua expectativa? Alguma coisa específica que você quer? Como a escola pode te ajudar? Então aí são algumas palavras, algumas perguntas que eu faço para as famílias. Vamos lá? E monitorar e avaliar, né? Não tem como. Ao longo do tempo que ele está comigo na escola, ou no consultório, ou numa equipe de trabalho, eu vou monitorar o processo o tempo todo. Porque a cada vez que eu adquiro uma habilidade, eu quero outra, não é assim? A gente vai adquirindo e quer mais, e mais, e mais. E da mesma forma, eu vou monitorar e acompanhar. Então, esse é o trabalho do psicopedagogo. Conhecer, planejar, criar estratégias, monitorar, avaliar, intervir o tempo todo. Então, eu vou avaliar, monitorar, é um ciclo. O trabalho, ele é cíclico. Ele não é uma coisa linear que vai em linha reta. Porque o tempo todo, é igual uma roda gigante, a gente está em alta, está em baixa. Esse é o nosso trabalho. Monitorar e avaliar o trabalho o tempo todo. Para quê? Para dar esse suporte a toda essa equipe, família, escola, equipe terapêutica. Esse é o nosso trabalho. Vamos lá? Conhecer para contribuir, né? Uma avaliação abrangente, um plano de desenvolvimento, implementar estratégia, treinamento e monitoramento. São as palavrinhas-chave que a gente faz no nosso trabalho. Vamos lá? Bom, e agora eu estou encerrando. A gente vem com o coração pesado, né? Sempre vai falar dificuldade. Não é isso. Então, sobre o transtorno do espectro autista, eu vou deixar aqui
que possamos sempre lembrar que por trás de cada desafio está uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Que por trás de cada desafio está a oportunidade de crescimento e aprendizado. Então, olhe para o indivíduo como alguém, um indivíduo capaz, que traz habilidades, não dificuldades, desafios. Obrigada e boa noite a todos. Em nome da Prefeitura Municipal de Leopoldina, da Secretaria de Saúde e de Educação, André, a gente queria te agradecer muito, tá? Pelas suas palavras, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, em nome também da equipe que te abraço. Gostaria de chamar agora a fisioterapeuta pediátrica, psicomotricista, especialista em autismo, Imaculada Moraes. Aqui dá? Pode ir lá. Deixa minha água, peraí. André foi minha professora, primeira mestra, seguiu na linha. Pessoal, eu queria falar com vocês sobre a relação entre as áreas psicomotoras e o bom desempenho motor em autistas. A gente vai descobrir que no final tudo tem a ver com o desenvolvimento motor, que a gente começa pela uma base de uma pirâmide e a gente vai até o topo, que é a parte da cognição em si. Passa para mim, Lara, me apresentar. Ficou desconfigurado, né? Mas deixa eu lá. Já me apresentaram, né? Eu sou especialista em autismo, em psicomotricidade. Sou fisioterapeuta neurofuncional pediátrica, neuropsicopedagoga, especialista em saúde da família. Porque quando eu fiz a letra estava maior, gente, mas eu vou ler para vocês, tá? Tá miúda aí, não tá? Passa para mim, Marina. Bom, eu queria conversar com vocês, antes de qualquer coisa, sobre o poder do conhecimento. Ele é libertador. Porque quando a gente descobre que a gente acaba com um sentimento de culpa, que é um dos principais que a gente encontra quando a gente vai conversar com pais, com familiares e até com a própria professora, a educação em si. Porque a gente tem a tendência, os pais principalmente, têm a tendência de, assim que receberam o diagnóstico, falei, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? E aí, esse sentimento de culpa, quando você conhece, não tem aquele negócio, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Quando a gente conhece, a gente passa a mitos e verdades. Sabe aquela coisa de que ele tomou vacina, foi aí, depois da vacina. É um mito. Tudo que a gente escuta que não tem cabimento, quando a gente tem conhecimento, a gente descobre que isso nos liberta. E isso, depois dos mitos e das verdades, quando os mitos caem por terra e a gente fica com as verdades, a gente participa de um fortalecimento pessoal, porque você entende que, ok, é assim, vem que eu mando, que eu vou ficar especialista nesse assunto. E aí a mãe, o professor, ele consegue entender que, ok, agora o que eu tenho que fazer é estudar, ler sobre isso, agora eu já sei que não é mais culpa minha, que eu já sei os mitos e as verdades e que agora eu vou me capacitar para lidar melhor com essa situação. Agora eu sou professora, chegou um aluno, eu vou estudar, eu tive o meu filho, eu vou estudar sobre isso e isso
vai te dar esse poder do conhecimento. E é sobre isso que eu queria passar, Larinha falou. A gente precisa conhecer o desenvolvimento infantil para que a gente possa olhar essa criança e saber, tem uma coisa errada. Não, de boa, tá tranquilo. E como que a gente conhece? Através do conhecimento, do estudo, né? Você vai se aprofundar nas palestras, você vai fazer uma capacitação, você vai fazer um curso, você vai fazer uma especialização. E aí, você tem que saber em que mais ou menos aquela criança tem uma habilidade, tem uma capacidade. Ó, a minha criança já tem idade para fazer essa habilidade? Porque às vezes a gente tem aquela questão da comparação. A gente pega o Joãozinho com a Mariazinha. Mas a Mariazinha tem 1 mês de diferença do Joãozinho, a Mariazinha está fazendo isso, o Joãozinho está fazendo aquilo. A gente tem a tendência de comparar, né? E o ideal é que a gente precisa saber o que o Joãozinho precisa conseguir para que ele tenha aquela habilidade. Se o Joãozinho ainda não tem, a gente vai tentar saber qual que é o pré-requisito para aquela habilidade e a gente vai estimular ela, ok? E aí, eu venho para uma pergunta clássica. Cada criança tem seu tempo? Fica com essa pergunta na cabeça que daqui a pouco a gente vai responder. Eu quero dizer para vocês, nem eu estou enxergando daqui, tá? 83% das crianças com autismo têm atrasos e prejuízos motores. Isso é um dado. E aí, o que a gente precisa entender? Passa para mim, Larinha. Cada criança tem seu tempo? Sim. Sim, cada criança tem seu tempo. Desde que quem já foi lá no centro de autismo sabe que a gente tem lá na sala da Camila. Cadê a Camila? Cadê a Camila? Camila. Na sala da Camila tem um painel, que é a nossa assistente social, tem um painelzinho lá que tem um milho de pipoca, a história do milho de pipoca, comparando as crianças. Então vamos contar essa história aqui para quem não conhece. Se a gente pegar uma panela, esquentar e colocar os milhos de pipoca, em um dado momento, logo vão começar a estourar as pipocas. Sempre tem uma primeira, plim, plim. As crianças fazem pipoca, poc, 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 plim, plim é gota. E aí começa a estourar a pipoca. E aí, no decorrer que vai passando o tempo, a gente vai percebendo que tem umas pipocas que estão custando a estourar. Assim, esse milho não é bom não, vai dar piruá. E aí, a gente costuma comparar o desenvolvimento infantil a esse milho de pipoca que fica lá estourando. Há crianças da mesma idade, a Maria e o Joãozinho, há crianças que vão, primeiro começou a esquentar, já explode. Tem outras que vão explodir no decorrer da vida da panela. E tem outras que você fala assim, se eu não ajudar, isso aí vai virar peruá. Então, é importante que a gente saiba que cada criança tem seu tempo, sim, passa para mim, Larinha. Mas a gente precisa entender que cada criança tem um tempo dentro de uma janela de oportunidades. Ou seja, eu tenho tempo para aprender. Eu aprendo coisas em momentos específicos. Não é que eu vou pegar, Andréia, uma criança de 9 anos e falar assim, não aprendeu a ler ainda. Mas é assim mesmo, cada criança tem seu tempo. 9 anos já passou da hora de ler e escrever. Então aquilo ali já está prestes a virar um peruá. A gente tem que fazer alguma coisa. Só que a gente, quando percebe, lá com 5, 6 anos, no início da alfabetização, a gente percebe que ela tem alguma dificuldade, eu vou simplesmente falar assim, até 8 anos é o prazo para ela aprender, então eu vou deixar. Não, se a gente viu que tem um trem ali, vamos embora, vamos fazer de tudo para esse milho aí não virar peruá, vamos fazer essa pipoca estourar. Então a gente tem, por exemplo, lá em cima, tá ruim de ver, mas daqui eu consigo. Para a visão tem um tempo, para o controle emocional tem um tempo. O que está no azul escuro é a fase ideal e vai clareando, é o tempo que vai se passando. Então, a gente tem um tempo para que isso aconteça. Então, por que a gente fala que a intervenção precoce do autismo
ela é ideal. O ideal seria que começássemos muito cedo. Porque a gente tem um tempo para aquilo acontecer. Eu costumo falar que é como se a gente pegasse todo mundo aqui agora e fizesse um círculo. Cada um começasse a conversar com o colega que está do lado. E aí a conversa de um vai chamar atenção para o outro, porque aí a gente tem duas nutricionistas, a nutricionista vai escutar a outra, ela está falando sobre isso, eu vou chegar mais pertinho dela. Aí tem 3 professoras ali no bolinho, aí uma professora encontra com a outra, e aquele assunto ali não interessa. Então os neurônios são assim, quando a criança nasce, os neurônios estão todos lá, como nós aqui. E aí no decorrer do desenvolvimento da criança, um neurônio que tem um pouquinho mais afinidade, a professora de educação infantil vai dar a mãozinha. A nutricionista vai dar a mãozinha, vão fazer sinapses. Isso, essa comunicação dos neurônios, é a criança aprendendo. Então, entende-se que quando essa criança está lá esperando que esses neurônios se dê as mãozinhas, fazendo a sinapse, entende-se que, a partir do momento que Keren ficou amigo de Marília porque são nutricionistas, elas vão ser amigas. Então, elas não vão se separar mais. Isso são as sinapses. Só que dentro do autismo, a gente tem uma característica que essas mãozinhas, essas amizades ali são bem falsas. É um amigo tipo, não estou ali, mas não sou amiga. E aí a tendência é que a gente tenha a poda neural, que muita gente já ouviu. A poda neural é como? O cérebro entende que, poxa, tem um monte de gente ali, ninguém ficou amigo, não é possível, tira essa gente daqui e vão trazer outras pessoas para que ver se elas têm mais afinidade. A poda é natural do desenvolvimento humano, ela acontece. Só que no autista, ele tem podas mais frequentes. É como se eu falasse, vocês têm 10 minutos para ficarem amigas de infância. Se não ficar, tira. Então, essa poda é mais frequente, que a criança não fixou, não fez amizade, não aprendeu, ela se perde com mais facilidade. Então, a gente fala por que a gente bate na tecla. A gente tem que repetir, 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 repetir de novo. Outra vez, mais uma vez, de novo, outra vez. A gente como adulto não aguenta mais fazer aquilo. Mas por quê? Porque essa conexão, essa amizade, ela tem que ser uma amizade duradoura, para que esse aprendizado não se perca quando vier a poda. Quando a poda chegar, eu falei, não, aquele ali virou amigo de infância. Eu não vou separar Keren de Marília. São amigas. E aí, eles não se separam. Então, a gente fala que o dever de casa é importante fazer na escola. O que a psicóloga pediu para fazer, tem que fazer. O que a física pediu para fazer, tem que fazer. Por quê? Porque a gente está lá meia horinha, a gente está lá 40 minutos. Quem tem que fazer isso? Vocês. Escola, pais, todos nós temos que fazer essa amizade, essa ligação ficar firme, para que quando chegue a poda, que vai chegar, todos nós temos, esse cérebro entenda que aquela ligação, que aquela amizade que foi feita ali, ela não pode ser apagada. E é isso que é importante. Nossa, eu acho que eu já falei demais, né? Então vamos, passa aí. Então, vamos lá para o marco desenvolvimento. O que são os marcos de desenvolvimento? Por que a gente precisa conhecer essa criança? Porque a gente precisa saber se ela está na idade de e estimulá-la. Então, ó, vamos colocar aqui, do nascimento ao 1º mês, o bebê sorri. Ok? De 1 a 3 meses, ele responde ao afeto. De 3 a 6, rola de um lado para o outro. De 6 a 9, rasteja. De 9 a 12, senta. De 12 a 18, fica de pé. 18 a 24, anda. 2 a 3, conversa com os outros. E mais de 3, se torna uma criança mais autônoma. E aqui, eu tenho algumas características. Ó, no 1º mês, observa o rosto, reage ao som, eleva a cabeça, quando está de barriga para baixo, balança as pernas e os braços, tem a cabeça lateralizada. Então, quando eu observo os marcos do desenvolvimento de uma criança, se eu estou com a minha criança lá, se eu tenho o poder do conhecimento, se eu estou com o meu filho, se eu estou com o meu aluno, e eu percebo que entre 1 e 3 meses
essa criança não responde ao afeto do pai, de um tio, de um avô, essa luz ela vai começar a se acender. Porque isso já é um indicativo que está com atraso no desenvolvimento. Se, de 4 a 6 meses, ele não busca, não faz uma busca ativa de objetos, ele não leva objetos à boca, ele não localiza o som que ele está ouvindo, se ele não rola qualquer coisa do desenvolvimento que a gente percebe que tem um atraso, já é um sinal para a gente levar para fazer uma avaliação. A gente não precisa esperar aquele tempo da pipoca estourar. Já deu os 2 minutos que todo mundo está estourando e não estourou, virou peruá. Não é necessário, a gente tem que agir o mais rápido possível, porque quanto mais cedo a gente descobrir o que está fazendo o atraso do desenvolvimento dessa criança. Porque às vezes tem autismo, às vezes uma falta de estímulo, a gente tem que avaliar isso direito. Passa para mim lá. E aí vem a famosa pirâmide. Quem conhece sabe que eu ando com ela na bolsa. Tiro da bolsa e mostro. Por quê? Porque às vezes eu encontro com alguém na rua, ou na escola, ou no consultório, e me fala assim: ah, menina, tô precisando de fazer um negócio, meu filho, meu aluno, porque ele não pega no lápis de nenhum, tá difícil. Aí eu falo: vamos lá. Abre minha bolsa e pega minha pirâmide. Vamos lá, amiga. Vamos lá, deixa eu te explicar isso. A praxia fina, ela está lá no topo da pirâmide, que é o movimento de pequenos dedos, pequenos músculos. Movimento de comer, de escrever, até fala é praxia fina. Pequenos músculos, né? E aí, a gente precisa, para chegar lá em cima, a gente precisa de várias coisas que me fazem chegar lá em cima. Então, se eu percebo que esta criança está com dificuldade na praxia fina, que é a queixa muitas vezes que vem da escola, queixa de muitas vezes: ah, eu levei ela para TO porque ele estava precisando fazer aquilo, ah, ele corre muito estranho, aí tem descoordenação. Gente, eu estou morrendo de frio, estou tremendo porque eu estou nervosa, não, porque eu estou com frio. E aí, também estou nervosa, mas não estou tremendo nesse nível, eu estou tremendo de frieza. Aí, eu quero conversar com vocês sobre essa pirâmide, rapidinho, horário, coisa aí do tempo, né? Passa pra mim. Ah, não brinca. 11 horas então, pra mim tá bom. Então vamos lá, vamos conversar sobre o tônus, que é a base lá da pirâmide. Bom, o tônus é um estado de contração do nosso músculo. Eu só estou aqui de pé porque eu tenho um estado no meu músculo, o tônus, que me mantém. Quando eu oscilo para trás, o meu músculo da frente me puxa. Quando eu estou para frente, o meu músculo para trás me puxa. O tônus é a capacidade de contração muscular. Eu posso ter 3 tipos de tônus. Eu tenho o tônus cachorro, vou falar assim, tá? Que é quando o dono sai e o cachorro fica na garagem, pronto, esperando ele chegar. E aí passa o carteiro, ele vai morder na canela. Volta, não é? Passa uma criança e está pronto, esperando uma ação. O nosso tônus é assim. Vocês estão sentadas, mas vocês não estão com o pescoço caído, porque vocês têm uma contração muscular que permite que o pescoço fique. Eu estou de pé, não sou um saco de batata, porque o meu tônus consegue me segurar aqui. Só que existe o tônus bicho preguiça, que é o hipotônus, que é o bicho preguiça, ele vai, certo? Ai, obrigada, Maia. Ele vai, mas ele vai um pouco mais devagar. É aquela criança que você olha, você pede para ela fazer, ela está pensando ainda, ela te olha, ela pensa 2 vezes para levantar. Ela faz o tempo dela. E aí você vai, menino, vai, dá o tempo dele. Aquela criança que muitas vezes você tem a sensação que ela está cansada, porque ela sempre está deitada, encostada. Eu costumo falar que está querendo que o mundo acabe barrando para morrer encostada. Sempre está encostada, ela fica na sala, na carteira da sala de aula, sempre deitada, parece que está com sono.
aquela criança sonolenta. É uma criança, muitas vezes, hipotônica, porque ela tem uma dificuldade de se manter ali naquela postura. Ela até fica sentada, não é que ela não fica, mas ela se cansa muito rápido. Então ela deita. Criança que brinca de carrinho deitado, que assiste televisão deitada, porque o tônus não permite que ela fique muito tempo naquela postura, ou seja, ela se cansa rápido. E depois eu tenho o hipertônico, que é aquele que parece o guarda da rainha, duro, nem o olho mexe. A gente vê muito isso nas crianças espásticas, né? Que tem paralisia cerebral, que fica com aquele baracinho, que é mais rígida, mais dura, né? E aí, as crianças autistas, frequentemente eles têm um hipotônus. Então, eles já são mais devagar na vida, né? Então, às vezes, você tem que pedir, esperar, até porque a gente faz o pedido, ele vai processar a informação, vai chegar, vai escutar, vai analisar, depois que ele vai executar. Então, no tempo dele, ele te entendeu. Às vezes você fica assim, fulaninho, pega isso pra mim. Aqui, pega pra mim. Aqui, pega pra mim. Pega isso pra mim. Aqui, muito bem. Ele tá lá na primeira pergunta ainda. O que você fez? Tá bom. Então, vamos devagar, uma vez, aguarda, espera, né, fones? Passa pra mim, por favor. Equilibração é o segundo topo da pirâmide, é o segundo degrau. Equilibração é a ação de equilibrar-se. Eu tenho dois tipos. Eu tenho o equilíbrio estático e o dinâmico. O que vocês acham? É mais difícil a gente ficar em pé, parado, na fila? Lembra lá da fila na escola, que tem que ficar em pé? É mais fácil ele ficar ali, parado, ou é mais fácil ele ficar se movimentando? É mais fácil a gente se movimentar o tempo todo, porque a gente recupera o equilíbrio. Perdeu, recuperei, perdeu e recuperei. Então, as crianças que têm um tônus ruim, geralmente são crianças... Crianças mais agitadas, que não conseguem ficar parada. Tá na fila, ele tá mexendo, tá cutucando a mochila do outro, tá mexendo no cabelo não sei de quem, tá não sei o quê, tá sentado na carteira, tá se mexendo, porque mesmo sentado ele precisa de equilíbrio. Vocês não estão aí equilibradas, sentadas? Mesmo sentado você precisa de equilíbrio. Então é aquela criança que geralmente não para quieta. Aí você pensa, é hiperativo. Eu acho que ele tem baixo tônus, mas quem sou eu para dizer uma coisa? Aí depois, faça pra mim, Lara. Eu tenho a lateralização. Ação de lateralizar-se. Eu tenho dois tipos. Primeiro, eu tenho que saber que o meu corpo tem dois lados. Eu tenho este lado e este lado. Eu tenho que entender que eu tenho dois lados. Cabeça, ombro, joelho, pé. Sabe aqui? Depois, eu tenho que entender que este lado que eu sou melhor é o meu lado esquerdo e o lado que eu não sou tão boa é o meu lado direito. Então, primeiro a criança entende que ela tem dois lados, que aquele lado que ela é boa, que ela já desenvolveu a dominância lateral, no meu caso eu sou esquerda, então é mais fácil para eu entender que o direito, o que é o esquerdo, se eu entendi que eu sou melhor com essa do que com essa. Então a criança começa entendendo que ela tem dois lados, e depois que esse lado é o lado que ela precisa nomear como direita e esquerda. Então, primeiro eu tenho que entender que eu tenho dois lados, que é a dominância lateral, eu tenho que me dominar primeiro para um lado para o outro, e aí eu tenho a dominância visual, auditiva, pedal manual e a mastigatória também. A gente tem um lado, sim, que mastiga mais que o outro. Passa na riba. E aí, subindo da lateralização, entende que isso tem que ter. Para ter isso, tem que ter isso. Para ter isso, tem que ter isso. Para ter isso, tem que ter isso. Então, vamos lá. Consciência corporal. Consciência corporal. Eu tenho que saber que eu estou aqui no mundo, que eu estou num espaço, que eu preciso, que eu estou aqui, que eu estou sentindo o meu pé no meu sapato, que eu estou sentindo a gravidade, que eu estou aqui. Depois, eu tenho, sobe Larina, o amarelo, consciência espacial. Primeiro, onde meu corpo está e o tamanho desse meu corpo. Olha esse menino preso. Ele não tem consciência do tamanho dele. É muito frequente a gente ver coisa de internet, criança com a cabeça presa. E por quê? Porque ele não tem consciência do tamanho dele e aí ele fica...
E se eu não tenho consciência corporal, eu não vou ter consciência espacial. Eu comigo mesmo no ambiente que eu estou. Só que eu também tenho que ter em relação aos objetos. A criança que escreve espelhado, né, as professoras, é aquela criança que ainda não internalizou o que é a dominância corporal dela, lateralidade dela, a dominância lateral dela, e ela não entendeu o que é o corpo dela no espaço, ela vai ter dificuldade para entender a posição dos objetos. Porque primeiro ela tem que ter do corpo, para depois ela ter dos objetos. Então, se a gente tem uma criança que está escrevendo espelhado, a gente tem que entender que a gente não tem que ficar pelejando com ela lá. Eita, para a esquerda. Para cima, para baixo. A gente tem que trabalhar a questão de corpo dela. Ela tem que se entender, ela tem que se sentir para poder sentir o que está no externo. Aqui essa menina colocando 2 espelhados. Passando. Aí a gente vai para a consciência temporal. Essa consciência temporal entra muito o ritmo, que aí entra lá na fala, quando a gente vai falar. Para eu estar falando com você, eu estou falando numa cadência, numa fluência, num ritmo. E aí a gente vê que às vezes a gente percebe que alguns autistas ele tem uma fala mais monótona, assim, com entonação mais única, né? Fala assim, mais robotizado, porque eles não têm essa cadência. Como que chama, Carla? Prosódia. É bom ter a fone, prosódia. O microfone já está cansando. Essa cadência da fala. Aí, por exemplo, a criança, você fala assim, ontem eu fui na casa da minha avó. Ela ainda não tem noção de tempo. Aqui eu coloquei a borboleta. Está aqui, aqui e aqui. A ordem, a sequência das coisas. Você diz. Agora falando disso. É o fio? Falou a cantora. Entendi de microfone. Perdi o que eu estava falando. A borboleta. Eu tenho que ter esse entendimento do que está à minha volta, de ontem, amanhã e depois. Lembrei que eu ia falar. Espere. Espere. Você pede a criança para esperar. Mas ela tem consciência do que é esperar, do que é aguardar. Outro dia eu dei esse exemplo, a Paula deu uma estrelinha dourada, eu vou dar de novo. Eu estava com uma criança na sala de espera, me esperando lá no centro de autismo, e aí eu entreguei eles já ficam lá, né, assim, né, doido para entrar, né? E aí eu falei, espere, eu vou no banheiro fazer xixi. E aí, de boa, ele foi lá e sentou. E aí, realmente, eu fui e voltei. E aí, quando eu voltei, eu falei, que bom que você esperou. Você sentou e me esperou voltar. Muito bem, parabéns, deu um abraço ou alguma coisa assim. Porque às vezes a gente precisa nomear o que é esperar. Às vezes a criança ainda não entendeu, não abstraiu o que é esperar. Você pode começar, espere, senta, espere. 1, 2, 3. Muito bem, você esperou até 3. Eu costumo, no começo, as crianças muito pequenininhas, eu costumo dar esse comando. Quero ir no escorrega. Aí sobe no escorrega, eu travo a perna, não deixo descer não. Aí eu falei, espere, 1, 2, 3. Agora sim. Porque às vezes eles não sabem o significado da palavra espere. Já vai. Às vezes a gente precisa desenhar. Então, assim, isso é essa característica aqui, essa consciência temporal. Gente, o tempo é muito abstrato. Às vezes, para você que está sentado numa almofada de prego, 1 minuto é muita coisa. E às vezes, você tomando um sorvete, você tem 1 minuto para tomar esse sorvete. É pouco. Então, assim, o tempo é abstrato, é relativo. Então, às vezes, a gente precisa dar esse toque. Às vezes, a gente precisa realmente desenhar essa noção temporal, essa noção espacial, que a criança não sabe. Crianças, a gente precisa entender.
antes de qualquer coisa, são crianças. Então, a gente precisa dar um toque no que a gente precisa que elas entendam. Às vezes, conceitos muito abstratos a gente precisa desenhar. Passa. E aí eu vou para a coordenação motora ampla. Tudo que a gente pensa de correr, de pular, de escalar, de saltar com os 2 pés, de saltar com um pé só, tudo, para eu chegar aqui, é uma coisa que eu pergunto assim, muito lá assim, na primeira entrevista com os pais, né? Você tem alguma queixa do desenvolvimento do seu filho, para eu anotar e tal? Não. Aí vem a frase clássica. Ele só tem dificuldade de comer, de pegar no lápis, de tal. Aí eu falo, meu Deus, já vem lá no topo da pirâmide, que eu quero aqui, ó. Aí eu tenho que perguntar, tá bom, mas vamos lá. Ele corre, como que ele corre? Ele corre meio desajeitadinho, corre assim. Ou corre duro. Ele engatinhou, ele rolou, como que foi o desenvolvimento dele? Porque eu preciso saber como que está aqui. Porque a queixa dela foi lá. A fala, a pegada no lápis, ela está lá em cima. Mas eu quero saber como é que foi aqui embaixo. E aí eu vou analisar essa criança. Ele brinca deitado. Ele até senta, mas aí ele coloca o carrinho assim, fica assim. Ele vê a televisão de cabeça para baixo. Ele sempre está deitado, sempre está... E aí, como é que é o equilíbrio? Não para quieto. Eu tenho que perguntar, como é que é? Ele gosta de brincadeira mais calma ou ele é agitado? Não, agitado. Para um minuto, não fica quieto, puxa o cabelo do colega da frente, não sei o que. Aí eu vou. Ele já definiu, dependendo da idade, já definiu qual mão que ele escreve e tal. Não, escreve com as 2. Aí, vamos lá, uma criança de 7 anos escrevendo com as 2 mãos, o ideal é que ela já tivesse desenvolvido a dominância manual, né? O ideal seria ter de 2 até os 6, né? E aí uma criança de 7 ainda escreve com as 2, ainda eu fico pensando, ok, como é que é a consciência corporal? Ele fica muito agarrado nas coisas, gosta de se jogar, e aí a gente escuta casos do arco da velha. Então assim, para eu chegar lá em cima, aí eu já vou anotando. Quando eu vou fazer essa avaliação, eu já vou bem direcionada, porque eu avalio uma coisa de cada vez. Essa é a última. Por quê? Porque a gente sabe que a aquisição dessa é a última em relação a essas daqui. Aí eu vou para a praxia ampla. É uma criança que cai muito, uma criança descoordenada, uma criança que tem dificuldade nos esportes, ou que nem pratica porque cansa ou por qualquer outro motivo. Às vezes o tônus nem permite que ela dure, às vezes até gosta, mas ela tem um tônus que não deixa ela fazer aquilo como ela gostaria, ela cansa, ela para, e aí ela vê os colegas fazendo, ela desanima, porque ela não quer ir, às vezes tem até o bullying, não gosta, ou não chama mais porque não gosta, enfim. E aí, passa a Larinha. Aí a gente vai para a motricidade fina, que é lá no topo da pirâmide, que é encaixar, que é empilhar, que é usar força de dedos e mãos. Aqui o menino está colocando, não sei se dá para ver, está colocando um elástico daquele de cabelo dentro de um negocinho. Assim, ele precisa ter força, ele precisa ter a coordenação olho-mão, que é uma motricidade ampla, que é uma coordenação que o olho guia a mão e a mão guia o olho. Então, onde a minha mão está, o meu olho vai. E depois, onde meu olho está, a minha mão vai. Quando você começa a escrever, o olho acompanha a mão. Então, se eu não tenho uma criança que tem contato visual, uma criança muito hiperativa, que não consegue se atentar a um desenho em específico, a uma figura em específico, ela não vai ter uma coordenação olho-mão, porque ela sequer olha para aquilo que ela teria que acompanhar a mão para escrever. Então, é muito frequente a gente ver a criança
Já saiu até da folha e ela está olhando para lá, às vezes nem sentar ela senta, às vezes ela rabisca, ela vai lá, ela rabisca aqui, ela vai lá. Então eu tenho que ter uma coordenação da minha mão com o meu olho para eu ter um mínimo de motricidade fina. Se eu não tiver essa coordenação, eu não consigo ter a motricidade fina, porque vamos dar um exemplo aqui nós adultos, às vezes de manhã na corrida lá eu tento virar a xícara, a caneca da água para passar o café, enquanto eu estou lavando a própria coisa para poder esquentar meu leite. Então eu estou assim, tentando lavar a caneca lá, fazendo assim. Ou meu olho está aqui, ou meu olho está aqui. Um da onde meu olho está vai vazar. Ou o café vaza para fora, ou a água, ou eu não lavo a caneca, porque meu olho tem que estar onde minha mão está. Só se eu for muito girar, para tentar fazer as coisas ao mesmo tempo. Mas geralmente não dá. Vocês já experimentaram fazer duas coisas que o olho está no lugar? O olho tem que estar. Então, para você ensinar uma criança, ela tem que estar com o olho onde você precisa. E como que você consegue isso? Você tem que ter a atenção e você tem que ter tudo isso aqui. E às vezes chega uma criança com uma hiperatividade, você quer que o Joãozinho colora a atividade, sendo que ele nem consegue ficar parado, porque ele não tem tônus e equilibração para ficar sentado na cadeira. Então, às vezes a gente está, principalmente na educação, a gente está querendo um trem lá em cima, que a gente não tem um trem aqui embaixo. E aí a gente tem que tentar perceber que essa criança tem uma dificuldade, encaminhar para quem vai poder te ajudar, porque você sozinho não dá conta. Você tentando trabalhar a escrita, letra cursiva, se a criança não tem tônus, aí vai ser um tiquinho mais difícil. Vai ser um trabalho árduo. É como, eu costumo dar exemplo de, é como se a gente quisesse subir um degrau aqui, no caso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A letra cursiva é o degrau 8 e a gente não tem tônus. A gente vai ter que pegar a nossa perna e esticar lá em cima 3, 4, 5 degraus para a gente poder chegar mais ou menos ali no meio do negócio. E é mais difícil a gente ter isso. Então, é muito libertador quando eu falo no começo que o conhecimento liberta, porque muitos professores, eu trabalhei como professor, eu sei a angústia que é você querer fazer a criança na cursiva, ou que seja pegar no lápis e fazer uma letra A, se a criança não tem tônus. Aí eu falo assim, se liberte, amiga. Milagre não tem jeito. Se liberte, não assuma essa responsabilidade. Calma, culpa não. Então assim, vamos encaminhar isso para a criança para que ela consiga chegar lá no topo. Não é culpa sua, você não conseguiu alfabetizar essa criança, não é. Tem coisas, pré-requisitos ali que são importantes. E aí, eu falo muito nessas que a gente está fazendo reuniões nas escolas agora, eu falo muito que, às vezes, as professoras plantam aquela sementinha. E aí, a semente é a criança. A gente dá o adubo, a gente dá a água, a gente, se precisa de sombra, a gente bota o sombrio, se precisa de sol, a gente bota o sol. Só que a semente é igual o milho da pipoca. Ela vai germinar no tempo dela. Só que você começa, tem um trem errado, estou colocando adubo, estou colocando água, coloquei na sombra. Essa semente está demorando muito. Você vai ficar esperando? O que você vai fazer? Não, deve ser água, coloquei água demais. Não, então deve ser adubo. Vou conversar com o agrônomo para saber o que está acontecendo. É agrônomo, né, que mexe com semente. Vou conversar. E aí, o que é esse agrônomo? O que é pensar na água, pensar no adubo? É você como pai, é você como profissional, procurar a sua rede de apoio. Quem são as pessoas que vão me ajudar a ver o que está acontecendo que essa semente não está crescendo? Por que essa pipoca não está estourando?
Eu vou ficar de braços cruzados esperando? Deixa para a professora do ano que vem. Deixa ela se virar, tá acabando o ano. E aí, a professora lá do ensino, lá da educação infantil, jogou adubo, jogou a água, a sombra. Ela também vai ser responsável a hora que lá no ensino fundamental o menino fizer alguma coisa, a professora, ó, o que ele fez? Foi eu que ensinei. Não, amiga, você, mas a do ano anterior, mas do ano anterior, mas do ano anterior, do ano anterior, do ano anterior. E antes da escola, a mãe, as terapias. Por quê? Porque a gente só está dando adubo, água, e eles vão se desenvolver. Vão, são seres humanos. Uma hora vai. O que a gente precisa saber é o que a gente precisa fazer para que isso aconteça. Dentro daqueles pré-requisitos que a gente precisa. A gente precisa de entender isso. E aí, às vezes, a gente volta lá no começo. O sentimento de culpa. O que eu estou fazendo errado, a gente vai para a rede de apoio. Passa para mim, Lara. E aí, ó. Mas como saber se meu filho já tem a capacidade para fazer aquilo? Aí, André, peguei o seu gancho. Observe as habilidades já desenvolvidas. Porque é muito comum a gente chegar e perguntar: o que você espera de mim como terapeuta? Ó, meu filho não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, faz aquilo, faz isso. Tá. Ele faz o quê? Porque eu tenho que partir de um ponto. O que ele faz? Porque a partir do que ele faz, eu vou saber qual que é a fase do desenvolvimento que ele está e vou seguir adiante a partir dali. Então, se eu descobrir qual que é a habilidade dele, vamos pensar na matemática. Você chega para o pai e fala assim: o que você espera? Eu espero que ele faça raiz quadrada. Aí eu falei: tá, mas ele sabe o quê? Não sabe nem a adição. Eu falei: tá. Então, antes da adição é o quê? Professoras. Eu preciso entender unidade. Né? Então, eu não vou pegar na dificuldade. Eu vou pegar um ponto antes. Eu pegar na habilidade. O que ele é bom? Tá. Então, a partir daí, eu vou acrescentar. Eu vou subindo, eu vou subindo, eu vou subindo. Se eu começar a chegar... Deixa eu beber uma água. Se eu começar a pegar, bater na dificuldade, qualquer que sejam, na psicopedagogia, na escola, na terapia, ele vai voltar no dia seguinte. Nossa, é muito difícil. Eu não vou voltar lá. Não consegui fazer nada. Então, a gente pega o ponto de referência que a criança gosta, né? Um hiperfoco, uma coisa que vai ser o nosso direcionador ali. E aí eu vou fazer as atividades, como a André já falou, vou direcionar para as habilidades que ele quer. Ah, gosta de Hot Wheels. Então vamos na Hot Wheels, a gente chega lá. Não é como eu gostaria no primeiro momento, mas pelo menos ele sentou. Não é como eu gostaria, mas pelo menos ele fez isso. Então a gente vai devagarzinho até a gente chegar num nível que a gente não tem mais aquela presença do reforçador, que é esse objeto que ele gosta, que a gente já conseguiu a atenção dele por um prazo, por um período, e a gente tem que entender que aquela criança tem um tempo de atenção. A gente está aqui, somos adultos, mas tem gente aí que está já de boa, querendo ir embora, acaba logo com isso, que eu já não tenho mais concentração. A criança, ela tem um tempo de atenção menor, de concentração menor. Então a gente tem que entender, pegar esse gancho e trabalhar em cima daquele tempo. Ah, tá, já entendi. É 12 minutos? Então tá. Então eu vou me virar para aquele 2 minutos. Voou? Deixa voar. Deixa a borboleta voar. Olha que legal, volta a borboleta de novo, mais 2 minutos. Porque a gente não vai conseguir que uma criança tenha um tempo de atenção igual a gente fica lá meia hora, 45 minutos, que ele fique o tempo todo comportado como se fosse um adulto ali, olhando, prestando atenção, com foco excelente. Uma hora ele vai voar. Mas a gente precisa entender, observar as habilidades que ele tem e a partir dessas habilidades a gente chegar lá. Passa para mim, Lara. E aí, se ele não tem essa habilidade, a gente vai procurar uma ajuda. E aí é que entra tanto os pais
quanto professores, quanto familiares. Se a gente viu que aquele sinal de alerta, opa, tem um negócio aí que já devia estar acontecendo e não está acontecendo, eu vou procurar alguém. Geralmente, no caso de autismo, a primeira coisa que a gente procura é a fono. Está custando falar, né, menina? Então eu vou levar para a fono. Na fono, ela já vai começar a observar que às vezes a mãe não percebeu que ele já tinha dificuldade de fazer uma atividade, a mãe não percebeu, já tinha uma coisa que não percebeu. Então percebeu um trem desse, vou mandar para psicóloga, vou encaminhar para psicomotricista, vou encaminhar para... E aí, geralmente a porta de entrada é o médico e a fono, que é o que é mais evidente no começo. Às vezes uma questão comportamental, né? E aí manda para psicólogo. E aí, se a gente não tem, a gente procura. Passa para mim, Larinha. Eu queria aproveitar, fazer um merchan. Eu vou participar de um livro que é um manual de sobrevivência para quando a infância doer. Esse livro chama Quando a Infância Dói. É uma coletânea de vários textos de diversos profissionais que vão falar sobre as questões que doem na infância. Desde do autismo em si, o tema autismo em si, mas separação de pais, bullying, dificuldades escolares, temas relacionados às dificuldades na infância. E eu só queria fazer, vai ser lançado em breve, lá nas redes sociais. Passa para mim? Muito obrigada. Meu Instagram, quem quiser conhecer melhor. A Paula acho que tem um recado. Participação da Imaculada, da Andréia também, que estava aqui na hora de te dar um abraço. E justificar para vocês que a Amélia, a médica, estaria aqui com a gente hoje também, mas por questões de saúde ela não vai poder comparecer, tá bom? Mas não vai faltar oportunidade para a gente convidá-la a trazer mais informação para a gente também, tá bom? Obrigado pela permanência de todos aqui, pelo tempo disponível, que possamos nos encontrar mais vezes para falar sobre, né? A educação realmente está sempre com a gente está sempre próximo e que as famílias também se mantenham dessa forma, que de mãos dadas a gente chega longe de nossas crianças também. E agradecer ao Cefet, tá? Pelo ceder o espaço e a oportunidade aqui de a gente estar trazendo mais um evento. Boa noite a todos e obrigada.